Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ID Podcast. Hoje nós vamos abordar o tema responsabilidade emocional. E para compartilhar esse tema, eu estou aqui com a Dani, com a Juliana, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em especial o Dia dos Namorados, né? Então, como é viver um namoro cristão? O que agrada a Deus? Como nós devemos conduzir os nossos relacionamentos? O que a palavra diz sobre isso? E hoje a gente está aqui com a Ju, nossa convidada, para falar sobre esse tema. E aí, Ju? Namoro cristão, o que a Bíblia diz referente a isso? Oi, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. E um assunto muito importante, né? Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita num tempo onde não existia namoro, não existia corte, existia casamento. Uhum. Então a Bíblia fala muito sobre casamento. Esse termo namoro, nós não vamos encontrar na Bíblia, mas é cultural, né? Uhum. E na Bíblia não tem nada que possa impedir, né, essa cultura de existir. O que a Bíblia não aceita, que pode ser cultural, é aquilo que viola, né? Aquilo que prega o contrário aos princípios bíblicos, né? Então, tudo aquilo que está dentro dos princípios bíblicos, ainda que seja cultural, não é pecado. Eu acredito que a responsabilidade emocional é muito do que a gente aceita também receber. Sim. A forma que as pessoas tratam a gente, o que nós buscamos em alguém, né? Tudo isso diz muito a respeito do que aquilo que a gente vai viver dentro de um relacionamento. A questão da responsabilidade emocional, a primeira coisa que nós precisamos avaliar é o que nós queremos. Qual que é o nosso objetivo? Quando eu tinha 15 anos, eu conheci uma grande amiga que marcou minha vida. Eu sempre tive um sonho de ter uma família, mas eu não sabia nem por onde começar. E essa minha amiga falou assim: Juliana, você tem que começar sabendo o que você quer. Então, Deus, Ele ouve as nossas orações, né? A Bíblia fala que nós pedimos, mas pedimos mal, né? Nós não sabemos o que pedimos. Então, nós precisamos primeiro saber o que nós queremos, antes de querer um relacionamento. Muitas vezes nós nos espelhamos em casamentos de outras pessoas, de pessoas próximas, de familiares, porém, nós não sabemos o caminho que aquele casal passou. Para chegar até ali, né? Exatamente. Porque o que a gente vê é um espelho, né? Então, nós estamos ali observando um espelho, mas a gente vê o que está exposto. E o casamento, ele vem para aflorar o que há de pior em nós. Então, só quem sabe o que aquela pessoa realmente é quem vive ali entre quatro paredes. Sim. Né? Então, a primeira coisa para guardar as nossas emoções, guardar o nosso coração, é saber o que nós queremos. E quando eu conheci essa minha amiga, ela falou assim: você precisa pôr no papel o que você deseja. Então, eu comecei fazendo uma lista com 10 características que o meu marido deveria ter. E eu lembro que eu orei alguns dias, alguns meses, e eu sempre lembrava dessa lista. Então, algumas características que o meu marido deveria ter. E 12 anos depois, eu conheci o meu esposo. E quando o meu filho nasceu, o Espírito Santo me trouxe a lembrança dessa oração que eu fiz quando eu tinha 15 anos. E foi tão surpreendente, porque da lista que tinha os 10 requisitos, né, as 10 características que ele deveria ter, ele tinha outras características que eu não lembrei de colocar, mas que Deus, em sua infinita bondade, Ele lembrou que para mim seria importante, seria essencial. Veio de bônus. Veio de bônus, né? É um plus que você vai receber. Então, é algo que nós precisamos nos guardar. E nós precisamos cuidar muito, principalmente desse início, né? A infância, a adolescência, nós precisamos ter um cuidado, porque um coração ferido, ele é um coração com muralhas. Então, muitas pessoas hoje não querem, falam, né? A gente sabe que fala da boca para fora, porque foram tão machucados, foram tão feridos, que eles são incapazes de falar: não, eu sei que Deus tem algo melhor para mim, eu sei que Deus pode mudar a minha história. Mas por quê? Porque lá no início se envolveu emocionalmente, né? Eles usam muito o termo assim: me apaixonei, né? A paixão me deixou cego. Sim. É muito fácil colocar a culpa na paixão, né? A culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Sim. Não, a culpa era porque eu estava apaixonado, eu não reparei, acreditei em tudo. E algo que é muito comum de ver a mulher, ela fala muito: não, aquele homem é de oração, né? Aquele homem é de Deus, ele está na igreja, sim, às vezes canta, né? O joelho no chão, né? Aquele homem que ora. Mas aquele homem, para você casar com ele, você precisa ver ele como um homem, sim, né? O fato dele ser um homem de Deus não significa que ele vai ser o seu esposo, né? E como que é esse homem? A primeira coisa que eu sempre falo é como que ele se relaciona com os familiares dele.
né? Como que a mãe, como que a mulher trata a mãe e o pai, como que trata os irmãos, como que... a pessoa não tem contato com a família. Praticamente todas as pessoas com características negativas que eu conheci são pessoas que não têm família para apresentar. Então, assim, não tem pai, não tem mãe, não tem tio. Do nada veio parar nessa cidade, ninguém sabe a procedência, ninguém sabe a origem. E é algo que começa a gerar uma ferida na alma, né? Sim, e é no namoro, né, que a gente observa isso, né? Sim. São coisas características que no namoro você começa a observar e ver se realmente, né, tem um futuro. Exatamente. O namoro, ele é para você conhecer, né? Para saber se a pessoa que você está se relacionando é a pessoa que você vai conseguir suportar os defeitos dela, porque você casa com as qualidades, você casa com os defeitos. Sim. Da mesma forma que você vai amar as qualidades, você também precisa amar os defeitos. E às vezes a gente pensa que porque está namorando, não, tem que casar. Não, o namoro foi feito para dar errado também. Você falou isso, eu passei por algo assim. Quando aconteceu, eu coloquei muita culpa no outro. Que a gente quer tirar da gente e colocar no outro. Mas a culpa foi minha também. Principalmente minha, porque eu vi e eu não quis enxergar, né? Eu conheci uma moça que ela falou, como que você sabe que, né? Como que você descobriu que era com o Jean que você ia casar? Aí eu fui contando pra ela. Ela falou, não, é porque eu tô orando por uma pessoa, né? E essa pessoa, eu pedi pra Deus, eu fiz prova com Deus. Aí o que Deus falou? Não, Deus não me falou nada, é que essa pessoa me traiu, arrumou. Só isso, ó. Só isso. Aí eu falei assim, então você entendeu o que Deus falou pra você, né? Foi bem claro. Então, depois de uns 2 meses, ele começou a aproximar de novo. Ele sempre muito gentil, né? Mandava flores, muito carinhoso. E aí, o que aconteceu? Não, depois de 3 meses, ele me traiu de novo. Aí, a pessoa... aí, por exemplo, a questão da responsabilidade, né? Qual que é a sua responsabilidade com você? Sim. Né? Sim. A Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, o seu amor, primeiro, ele tem que ser você e Deus. Você precisa ser bem resolvido com essa área. E se houver sinais, não tenha medo. O namoro, ele é feito para conhecer. Então, se não acontecer nada além do namoro, pronto, encerra ali, acabou, cada um segue sua vida. E às vezes a pessoa vê os sinais, vê que não é para ser, mas, poxa, eu já esperei tanto tempo. E às vezes entra numa enrascada porque não quer ter o tempo da espera, porque não quer ter... E depois do descansar. Casamento, aí acabou, aí é para sempre. Aí vai... eu casei para ser infeliz? Não. Na verdade, o certo seria... Escolha bem, né? Você não casou nem para ser infeliz, nem para ser feliz. Você casou para viver um propósito. O casamento, ele é um propósito. Ele é uma união de propósitos, né? E a primeira coisa que o namoro tem que ter é um objetivo, que está lá em 1 Coríntios 7:9. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Então, o seu namoro, ele tem que ter um objetivo. Se ele não tem um objetivo de casar, ele não tem que existir. Você não tem que estar namorando, né? Então, a primeira coisa é observar o seu objetivo. Primeiro, algo pessoal com você, é você saber o que você quer. Não, eu encontrei a pessoa, então parte para o segundo. Objetivo, ele tem que ter um objetivo. Sim. Tem que ter um propósito, né? E quando fala aquele versículo sobre guardar o nosso coração, que as pessoas falam muito sobre, deixa o coração te guiar. A gente fala muito sobre ouvir o coração, né? Até os filmes infantis, né? Infantil da Disney. Siga o teu coração, mas a palavra diz que o nosso coração é enganoso, né? E outro versículo fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque ele é fonte de vida. Mas quando fala do coração, está falando das nossas emoções, porque o coração ele é um órgão, ele não pensa, né? Ele não pensa, ele trata só das emoções, né? Trata das emoções. E a Bíblia, toda vez quando ela fala de emoção, ela fala, maldito o homem que confia no homem, né? Guarda o seu coração, ele é enganoso, os desejos são enganosos, não é mesmo? Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos ser racionais. Deus nos fez racionais. E essas emoções, elas não provêm essas emoções que nos dominam, elas não provêm de Deus. Né? Eu achei muito interessante uma frase que fala que nós temos um lado bom, nós temos o espírito e a carne, né? Qual que é o mais forte? Aquilo que você alimenta, né? Quando você peca, você não peca porque a carne é fraca, você peca porque a carne é forte e o espírito está fraco. Sim. Então, nós precisamos observar isso nos nossos relacionamentos. Quando nós vamos escolher, ter um tempo para pensar em relação ao namoro, para você que está solteiro, que deseja
conhecer alguém, primeiro ore por um propósito. Senhor, eu quero ter um propósito. Eu sempre vejo algumas pessoas orar umas pelas outras sem a outra saber. Está orando por B. Não, eu quero casar com B. Tá, mas você já parou para pensar que Deus, ele quer de você, é um propósito? Deus ele não tem uma pessoa para você, ele tem um destino. Sim. Então, quando você pede para Deus um propósito, provavelmente você vai conhecer alguém que vai ter a mesma linha de pensamento que você. Que existem propósitos e propostas, né? E o inimigo, ele sempre usa disso para muitas vezes trazer aquilo que vai nos tirar do nosso caminho, que vai nos atrapalhar. Eu vejo que muita gente vive defraudações em relacionamentos e ela costuma atrair o mesmo tipo de pessoa, né? Porque ela se deixa levar por aquele perfil. E aí ela acaba que os relacionamentos dela é falido porque ela não procura ter um tempo para se conhecer, para conhecer a Deus, para estar próximo de Deus. Sim. E buscar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu sempre falo assim que eu tive um ano sabático na minha vida. Foi um ano que eu retirei para me conhecer. Porque tem desejos que nós temos que não é um desejo, não é algo genuíno que nós queremos, mas é algo da influência do mundo externo. Sim. Então, muitas vezes você vai ter um desejo, por exemplo, de casar com uma pessoa que gosta muito de viajar. Mas, às vezes, você não suportaria viver essa vida de mochileiro. Né? Tem muita gente que, eu acho o máximo ver, né, os stories da pessoa que vai viajar, mas não é o meu perfil. Né? Eu gosto de viajar, mas 3 dias e voltar para minha casa. Tem pessoas que gostam de viver em viagem. Então, será que você está preparado para isso? Então, aquilo que você vai desejar também é algo que você tem que apresentar a Deus, né? E tomar muito cuidado com essas escolhas, porque tem escolhas que elas são para sempre. Tomar muito cuidado com o julgo desigual. Então, eu vejo muito adolescente, muito jovem exposto a um perigo emocional. E muitas vezes nós que estamos de fora, de fato, é mais fácil para ver, né? Porque a gente vê que existe um julgo desigual, que existe uma diferença. E muitas vezes a gente acha que julgo desigual é apenas a fé. Não, a pessoa que não crê em Deus é a pessoa que crê em Deus. E, na verdade, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio em qualquer área da sua vida, ela vai gerar, talvez, uma dificuldade ou até mesmo um trauma. Então, por exemplo, um casal, né? O homem ou a mulher, ela tiveram outros relacionamentos. E o outro é virgem. Vai ser possível estar junto? Pode até ser possível, mas eles precisam conhecer que haverá uma dificuldade. Nessa área, haverá uma dificuldade. E o conselho que a Bíblia nos traz é que evita. Toma muito cuidado. Tudo aquilo que gera desequilíbrio. Você fala nas precauções para não haver a queda? As precauções, até para você guardar o seu emocional. Sim. Né? Para você não fazer igual a Dani falou, né? É muito fácil a gente colocar a culpa no outro. A culpa é minha, eu vou colocar em quem eu quero. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. O julgo desigual é um alerta. Então, se você vê, por exemplo, você congrega numa igreja. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Existem inúmeras igrejas que pregam a palavra, que vivem para o mesmo reino. Mas se você está namorando, está se relacionando com uma pessoa de uma outra igreja, onde você não está disposto a acompanhar, caso você decida casar, então já é um julgo desigual, já é algo que você precisa ter esse cuidado, porque a esposa, né, nós, Dani, somos mulheres, nós vamos casar e nós vamos estar ali junto com os maridos, né? E por que você acha, Diogo, que tantas pessoas saem de relacionamentos destruídas, entram até em depressão, tomam remédio, ser tão abalado a ponto de entrar numa depressão? Por que acontece isso em vários casos? É difícil você falar de uma maneira geral. Geral, né? Mas o que é mais observado é que as pessoas não observam os sinais. É muito difícil quando uma pessoa ela chega para falar, eu namorei, investi 5 anos da minha vida e deu tudo errado. Como que foi lá no começo? E às vezes acontece como essa moça que foi conhecendo o rapaz, não era nem namorado, estava conhecendo. Ele tinha outras mulheres que ele se relacionava e ela resolveu casar com ele. Mesmo sabendo? Mesmo sabendo. Hoje ela é casada com ele. Como que é o casamento dela? Não posso falar, né? Não tô ali conhecendo o interno. Mas é evidente que não é fácil. Então, esses traumas emocionais é algo que cada um tem que fazer uma avaliação própria. E não se penalizar por isso. Né? Caso exista esse trauma, não, eu investi tempo no namoro, investi tempo em oração,
investir tempo buscando, investir tempo conhecendo, mas existe algum sinal que não foi observado. Sim. Então, muitas pessoas, elas imaginam o casamento como um brincar de casinha, como, vai ser tudo lindo, vai ser tudo flores, nós não teremos problemas no nosso casamento, nosso relacionamento foi um relacionamento cristão, então, foi um namoro santo, um namoro com oração, né? Nós colocamos Jesus ali em primeiro lugar. E essa romantização, ela acaba esquecendo o principal, né? É saber qual o propósito, é saber o que vocês estão fazendo ali. É conhecer as qualidades e os defeitos, porque o namoro é para isso, é para conhecer tanto as qualidades quanto os defeitos. Então, o que precisa ser ajustado? Então, essa romantização, essa ilusão que as pessoas têm, né? Confiar demais no coração. Sim. Não, mas eu estava apaixonada, mas eu amava, mas o relacionamento, o amor não vai sustentar o casamento sozinho. Sim, com certeza. Até uma certa idolatria, né, na pessoa. Você coloca aquela pessoa como um Deus, como uma pessoa que a sua vida, a sua emocional, a sua alegria, tudo depende daquela pessoa. Então acaba que ela se torna um objeto de idolatria. E quando aquele castelinho cor-de-rosa ele desmorona, então você se torna tão vulnerável, tão frágil que te gera uma depressão, te gera ansiedade, né? Houve uma frustração, uma expectativa que não foi suprida, né, diante daquela. Mas é esse versículo, essa questão de guardar o coração, né? Exatamente. Que a Bíblia fala. Eu conheci algumas histórias, né, de relacionamentos que a pessoa, ela, no noivado, Deus falou com ela e ela entendeu que não era um relacionamento que teria o mesmo propósito. E foi muito difícil. Entre ela se recuperar desse baque e abrir o coração para se relacionar novamente, foram mais de anos, foram quase uma década. Nossa. Onde houve... Por quê? Porque criou tanta expectativa que era de Deus, que era isso, que era aquilo. E, na verdade, de repente, quando realmente abriu o coração para ouvir e saber se era uma união de propósito, entendeu que não era. O Espírito Santo, ele não fala... Não deixa dúvida. Não deixa dúvida. A paz que vai existir no coração daquilo que é certo é algo que a gente não explica. Quando você se envolve num relacionamento e achando que você é capaz de mudar o outro, já é, assim, 80% de possibilidade que esse relacionamento vai dar errado, né? Frustração e tudo mais. Então vai haver muitas frustrações. Quando você está num namoro, naquele momento você tem que entender que é aquela pessoa. Se você decide casar, você precisa entender que é com aquela pessoa. Você não vai casar com um príncipe ou com uma princesa que não seja aquela que está na sua frente. Se você vê essa pessoa como um príncipe ou uma princesa, ótimo, amém, né? Mas é com essa pessoa que você vai casar. Essa mudança é o Espírito Santo que faz. E muitas vezes nós achamos que vai ser na força do nosso braço. E não é na força do nosso braço, né? Nós precisamos entender que aquilo que Deus revela pra gente, principalmente no momento que você está conhecendo a pessoa, você precisa usar aquilo como uma arma, né? Ou, na verdade, como um escudo, né? Como um escudo de proteção para as suas emoções. E você ter essa responsabilidade com você mesmo. A gente pode até imaginar a nossa vida como um barco, né? Em um alto mar. A forma que nós estamos revestidos no nosso barco, a estrutura dele, tudo isso vai determinar a forma que nós somos abalados pela tempestade, no momento das dificuldades, digo assim, os relacionamentos que nós escolhemos, tudo aquilo nos abala, trazendo para o modo geral, assim, do nosso emocional, da responsabilidade emocional. E como um barco, nós temos que tomar cuidado dos mares que nós navegamos. Né? Nós temos que ter esse cuidado, porque dependendo do mar que você vai, a sua vida vai ser ou muito mais fácil, ou tranquila, ou muito mais difícil. Porque isso atrapalha todas as áreas da vida de uma pessoa, né? Se ela está abalada emocionalmente com um relacionamento, com alguma coisa que ela está passando, que ela está suportando, sobrevivendo, porque existem relacionamentos, pessoas que estão num relacionamento que ela já está ali por cômodo, a gente fala até empurrando com a barriga, né? Mas sabendo que está muito fora daquilo que ela almeja, daquilo que ela deseja. Às vezes ela aceita e se submete àquilo por, às vezes, medo de ficar sozinha, né? Então existe muito isso também. A gente está tratando um tema assim tão polêmico, né? Digamos assim, porque Dia dos Namorados, né, as pessoas romantizam, tem tanta coisa, né? Tanta para falar o quanto é importante, quando há um amor, mas e quando não há? Será que é só flores? Porque chega Dia dos Namorados, é flor de chocolate, mas como está sendo esse processo? Como que é o restante do ano? Como é o restante do ano, né? Porque é muito fácil um dia você bater palma, sendo que há uma trajetória de frustrações, de abuso emocional, de tantas coisas que às vezes a pessoa vai suportando. E a questão da ilusão, né? Uma pessoa honesta, ela tem que tomar muito cuidado com as promessas que ela faz,
né? Muitas vezes nós ouvimos promessas que elas estão longe de serem cumpridas. E é exatamente essa questão da romantização, né? Um falou que ama, o outro falou que não falou nada, né? Por exemplo, o que é isso? O que significa isso? Então, mas é muito essa questão da idolatria. É de achar que a sua felicidade está no outro, é de achar que a sua alegria, a sua paz está no outro. Na verdade, o que nós aprendemos, né, e o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos confiar mesmo no piloto, que é Jesus. Sim. É naquele que está conduzindo tudo. E quando nós realmente nos rendemos, acredite, não vai passar despercebido. E nós precisamos esconder o nosso coração, colocar a nossa emoção de lado e começar a colocar assim, o que é possível aceitar. Sim. Então, por exemplo, quando você sabe o que você quer, tem coisas que você não vai aceitar. Quando eu fiz a lista, foi algo muito interessante. Porque quando você tem um objetivo, eu estava até comentando, né? Um item que eu coloquei na lista, né? Senhor, eu quero um homem que não seja tão feio ao ponto de parecer de outro planeta. Mas eu também não quero um homem que as pessoas vão falar, nossa, seu marido é mais bonito que você, né? Demais pra você. É bonito demais. Na média. Né? A média. Não exatamente. Eu queria algo assim, eu queria um equilíbrio, até nessa área, né? Sim. Porque é estranho quando você vê um casal que existe um desequilíbrio em qualquer área. Você vai olhar com outros olhos. Então, isso era uma característica. Eu queria muito um homem que fosse um pai excelente, excepcional para os nossos filhos, né? Então, e eu queria muito um homem de Deus, um homem que trouxesse palavras de paz para a minha vida, para o meu coração. E teve um item que Deus não me ouviu, né? Que eu pedi para que ele me aceitasse do jeito que eu sou. Então, já fica uma dica, do jeito que você é, não dá, você pode ser melhor, você vai ser melhor. Então, é no casamento que você vai ser forjado mesmo, também, né? E o namoro foi muito importante para conhecer essas características, né? Saber como que é a pessoa. O namoro é a revelação, na verdade, é aquilo que você precisa descobrir. Qual é o propósito do próximo? Então, você precisa ser técnico, você não pode usar uma emoção. Eu quero um homem de Deus. Porque ele fica orando, porque ele faz propósito, ele jejum, é um homem de Deus. Pode ser um homem de Deus, mas você está preparado para conhecer as características dele? Às vezes ele é um homem de Deus, mas ele é um homem arrogante. Sim. Como ele vai reagir a quem você é também, né? O seu comportamento. Às vezes ele é um homem de Deus, mas ele não aceita a mulher usar determinadas roupas. Sim. Ele não aceita a mulher cortar o cabelo. Sim. E você gosta de cabelo curto. Sim. Então, isso é coisas que você precisa observar, né, para o seu namoro. Porque senão vai acontecer essa expectativa, porque cria uma capa, né? Sim. Ele vai ter características que, na verdade, é uma capa. E na verdade, a sua intimidade, a sua casa, não vai ser um lugar de paz, como você imaginou, como gerou essa expectativa. Surpresa sempre vai existir, né? Sempre vai haver alguma coisinha ali que a gente você não observou direito. Isso, né? Que você não observou direito, que você não viu. Mas o namoro, ele delimita os limites. Sim. Ele cria os limites, aquilo que vocês vão seguir, qual o propósito. Eu já vi pessoas que oram por homens que desejam ser pastores. Né? E já mulheres que falam, nossa, se eu casar com um pastor, eu não tenho condições, eu não vou dar conta. Então, é algo que você precisa delimitar. Mas eu até anotei aqui algumas responsabilidades que nós precisamos ter no namoro. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, você precisa saber o que você quer. Você é homem, você precisa saber qual tipo de mulher que você quer. Você precisa saber as características físicas dela, você precisa saber o tipo de família. Então, algo que, por exemplo, nem tudo se revela no namoro, né? A minha realidade, o meu marido é uma pessoa extremamente caseira, e eu sou uma pessoa que gosta muito de estar no social, de estar com todo mundo junto. E isso é algo que nós descobrimos, né? Houve sinais? Houve. Ele sabia que eu era assim? Sabia. Eu sabia que ele era daquela forma? Sabia. Mas nós precisamos trazer um equilíbrio. Mas isso, para algumas pessoas, não é suportável. Sim. Então, a primeira coisa que você precisa é ter um objetivo, é saber o que você quer. Decidir que eu quero namorar. Ou fazer a corte, porque existe uma diferença entre o namoro e fazer a corte. Na verdade, é algo cultural, né? Não significa. E aí, algumas pessoas perguntam, assim, no namoro, se é pecado beijar na boca. Gente, não é pecado beijar na boca. Mas a intenção do beijo na boca é pecado. Então, se você tiver esse namoro, que você deseja ter um namoro santo,
mas você entende que algumas atitudes no seu relacionamento podem estar desviando o seu relacionamento, é melhor parar, né? Voltar. E aí eles chamam de corte esse conhecer, mas esse conhecer que é mais de conversa. É um conhecer que não tem pegar na mão, né? Não tem para ficar sós em casa, que não tem beijo. Então, é mais esse conhecer para manter a pureza no relacionamento, que é uma das características que deve ter num relacionamento cristão. Lá em 1 Coríntios 6,18, ele vai falar, né? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Então, nós precisamos fugir. O namoro cristão, ele precisa ter essa pureza, ele precisa manter a pureza e a santidade dentro do relacionamento. Então, tudo aquilo, como eu falei, né, é uma cultura, mas é uma cultura que não fere a Bíblia, não é pecado. Mas se houver o desejo, lá em Gálatas 5,19, ele vai falar que a lascívia é pecado. E a lascívia é o quê? A imaginação, os desejos, o aflorar. Então, é algo que dentro do namoro ele precisa ser preservado. O namoro ele precisa analisar o jugo desigual, que está lá em 2 Coríntios 6,14, que ele vai falar, não se ponham em jugo desigual. Então, não se coloquem em jugo desigual. Eu acho muito interessante esse alerta, porque esse alerta aqui, sua vida vai ser muito difícil. Sim. Se você está vendo que existe um desequilíbrio, você aceita o desafio, então você precisa saber que também haverá dificuldades. Sim. Em relação a isso, eu só estou pensando se eu comentava sobre isso ou não. Mas, assim, a questão do jugo desigual. Eu vivo o casamento do jugo desigual em relação à fé. E aí fala, não se ponha. Então, é você que se coloca, né? E depois que você está ali, não dá para você pular do barco, né? Mas o Senhor foi tão misericordioso comigo que não é porque aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo. Às vezes a outra pessoa não vai ter essa graça, né? Porque eu vejo como graça de Deus de eu ter um excelente marido pra mim, que poderia ser totalmente diferente. Exatamente. Mas existem os desafios. Então, assim, os jovens têm essa pressa, né? Eu tinha muito essa pressa, muitos jovens com essa pressa de casar. E aí você acha que é tudo flores, e aí quando você casa, você fica, não precisa ter essa pressa toda, né? Eu poderia ter tido um pouco mais de calma. E aí é um desafio ir buscar a restauração do Senhor. Aí você vai ter um trabalho a mais. E a vida solteira também tem os seus momentos, né? Sim. Então, nós temos também as vantagens. Sempre quando alguém pede um conselho, o que você acha? Eu caso ou não caso? O conselho é só um, não casa. Não casa. A vida casada é muito bom, a vida a dois é muito boa, é maravilhosa. Sim. Quando existe equilíbrio. Sim. Quando existe equilíbrio, quando existe companheirismo. Sim. Quando o casal, ele entende que é um vivendo pro outro. Sim. Que eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazer o outro feliz. Então, é uma vida de sacrifícios. Quando você entende isso, é uma vida muito boa. Sim. E precisa ter maturidade. Né? Por que a maioria das defraudações, né, das emoções acontece na adolescência? Por causa da pressa, da angústia, da impaciência, de querer pegar um atalho. E um adolescente, ele tem que apreciar aquele momento. Sim. O momento dele ser adolescente. Sim. Sim. E isso é pouco falado, né? Que nós precisamos ter um tempo. Quando falamos assim que... qual seria a melhor idade? O que vocês acham? Qual seria a melhor idade para namorar? Eu acredito Diz aí a sua visão masculina. Eu acredito que depois do 18. Porque acho que no período da adolescência a gente está muito instável. Falar sobre idade também é algo que é um pouco complicado, mas eu concordo. Eu acho que 18 anos, né? Sim. Eu falo, você não pode nem ser preso, então você não pode namorar. É verdade. Algumas pessoas perguntam, aí eu falo assim, olha, namoro, na minha opinião, é o seguinte, enquanto você não tiver o seu salário, né? Porque a mamãe não vai comprar presente para namorada, nem pro namorado, né? A mamãe não vai dar dinheiro para pagar o sorvete de ninguém. É isso aí. Então, assim, se você não tiver condições, então, primeira coisa, já corta aí, né? E segunda coisa, é isso aí que o Victor falou, né? 18 anos, antes dos 18, até para você casar, você precisa de uma autorização, né? Não é uma escolha sua. Sim. Sim. Então, é algo que você precisa ter certeza. E a questão do namoro precisa ter maturidade. Sim.
né? Não tem uma idade. Algumas pessoas vão gerar maturidade mais jovem, outras mais velhas, né? Sim. Isso é algo da questão da maturidade. Mas o se conhecer, conhecer os seus limites, conhecer aquilo que você suportaria, aquilo que eu não suportaria, não o que eu tolero, aquilo que eu não tolero, é algo que vai resguardar muito o seu coração. E namoro é muito importante também, que ficou faltando aqui um dos itens, né? Que é colocar Jesus. Primeiro buscar o reino de Deus. Em Mateus 6,33 ele vai falar, né? Busquem primeiro o reino de Deus. Todas as vezes que nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, um relacionamento saudável vai ser acrescentado, né? Sim. Uma vida estável, emocionalmente estável, porque são muitos desafios. Só quem é mãe sabe os desafios da maternidade. Só quem é casado sabe os desafios do casamento. Mas quem é solteiro também sabe os desafios da vida solteira, que também não é fácil. Mas tudo aquilo que nós buscamos primeiro o reino de Deus, tudo aquilo que nós chamamos Jesus para fazer parte, é mais fácil, né? Nós teremos paz em fazer aquilo. Amós 3:3, ele fala, né? Podem dois andar juntos se não houver entre eles acordo. Muitas vezes vem a pergunta, né? Mas eu achei que era o homem da minha vida, eu achei que era a mulher da minha vida. Mas ele não quis, mas eu queria. Como é que fica isso, né? Então, Amós 3:3, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, acredite, foi um livramento de Deus. Isso aconteceu comigo na adolescência. Então, foi algo que eu vi o cuidado de Deus ali comigo. Eu sofri muito, eu chorei muito. Mas hoje eu vejo que Deus estava guardando o meu coração. Sim. Me guardando das minhas emoções e dos meus desejos. O primeiro milagre de Jesus, ele foi numa festa de casamento, né? Então, tá lá em João 1:11. E aquele casamento, ele só não foi um casamento falido. Por quê? Porque Jesus estava ali. Sim. Então, nós precisamos sempre colocar Jesus em primeiro lugar. Então, um namoro que ora, um casal que ora, né? Um casal que ainda que esteja conhecendo. Eu conheço um casal que eles estão namorando e eles fazem devocional junto. Eles pegam um livro da Bíblia e eles começam a estudar juntos. Então, assim, já é um relacionamento que qualquer pessoa de externo, né, que olha, fala, é algo que tem tudo para dar certo. Sim. E se não der certo, se eles entenderem que não é para casar, você vai observar que não vai haver essa emoção ferida, né, esse coração ferido, essa alma ferida. Vai haver paz entre os dois, se for para casar ou se não for para casar. Eu ia até te fazer uma pergunta, né? Como você pode aconselhar para a pessoa lidar com isso? Tinha um namoro onde ela disse que o Senhor confirmou para os dois que era para ser e tudo mais, e o rapaz não quis, voltou para as velhas práticas e ela tá ali buscando ao Senhor, ainda com esperança. Porque ela diz, mas o Senhor confirmou. Tem certeza? Tenho certeza. O que você diria? Primeiro, o Senhor assim, não confirmou. Não confirmou. Provavelmente o Senhor não confirmou, né? Tem que ver como que foi essa confirmação. Às vezes a gente se engana também. A Bíblia também não fala que Deus ele vai colocar uma pessoa e vai falar pra você, olha, Dani, aquele ali é o seu... Nasceu pra ser seu. Nasceu, Vitor, aquela varoa ali, aquela mulher de Deus... Fiz especialmente para você. Ele vai colocar situações que você vai ter paz e que você vai entender que aquele relacionamento realmente é algo que Deus está unindo propósito. Mas no caso, Deus confirmou e de repente ele não quis e voltou para as velhas práticas, primeiramente, é difícil acreditar que houve uma palavra de Deus. Que o Senhor né? Que Deus confirmou, né? Deus falou que não, é para ser. Mas a questão das velhas práticas não significa que Deus não chamou ele, né, para o reino. Sim. Que Deus não chamou para seguir Jesus, né? A questão das velhas práticas é uma escolha. Então, foi uma escolha que esse homem fez de voltar às velhas práticas e alimentar a carne. E preferir escolher a carne. Então, é algo que é uma escolha pessoal. Sim. Como nós já falamos aqui, né? É o Espírito Santo, ele que trabalha, é ele que convence, é ele que traz. Não vai ser na força do braço de ninguém, não vai ser na força do meu braço, na força do braço do pastor, da pastora, né? Então, às vezes, a gente quer colocar alguém para fazer por nós. Mas é o trabalho do Espírito Santo. Essa questão das velhas práticas é o Espírito Santo. Mas eu acredito que foi um livramento. Eu prefiro acreditar que foi um livramento. E, às vezes, ela colocou muito mais expectativa, né, no homem, porque ela colocou expectativa, foi em uma pessoa,
né, de algo que seria maravilhoso. E, na verdade, ela não confiou, né, no piloto do barco. Sim, que era o Senhor. O que você diria para pessoas que se feriram, por exemplo, em relação a isso, e não quero mais casar, porque eu falei com o Senhor que era para ser esse, então já que não é, então eu vou ficar sozinha. Para pessoas que não querem se abrir, só porque foram feridas. Para pessoas que não querem se casar, eu falar parabéns. Continue com esse pensamento. Permanecer sozinha, mas assim, a pessoa tem um desejo, mas ela se fecha por conta... Não porque ela não quer viver o casamento. Eu sempre falo assim, que nós precisamos entender os limites. E também os limites das nossas emoções. Se você precisa de ajuda de um profissional, que tem pessoas que se frustram tanto, né, que precisa de uma ajuda de um profissional. Então, precisa, às vezes, de um médico, às vezes vai precisar de um psicólogo, de terapia. Então, é algo que precisa ser analisado. Mas a primeira coisa, se você tem um pastor, uma pastora, procure eles. Ainda que você não queira falar num primeiro momento, mas busque oração, para que Deus venha preparar o momento. O livro de Provérbios, ele fala que é muito bom quando você tem uma multidão de conselheiros. Então, procure conselheiros sábios, né? Deus, ele não quer que a nossa alma seja uma alma ferida. Eu vou falar assim, citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Entre escrever a carta e conhecer o meu marido, foram 12 anos de espera. Você só ficou ali esperando? Não. Né? Eu passei muito tempo afastada dos caminhos do Senhor. Então, eu fui me ferindo mais e mais. Ao ponto de, quando eu terminei a faculdade, eu falei que eu nunca mais ia casar. Né? Porque o que eu mais via eram relacionamentos falidos. Literalmente, que rachou, houve quebra de aliança, divórcio. Então, era algo que eu tinha muito contato e eu via essa realidade. E eu posso falar com muita tranquilidade. Apenas Deus é possível restaurar. Sim. Então, busque no Senhor. É importante se abrir? É importante se abrir, mas se abrir com as pessoas certas. Muitas vezes, essas pessoas que estão feridas, elas não têm o desejo de se abrir exatamente porque as pessoas para quem ela falou, ao invés de trazer um consolo, né, de ser abrigo, as pessoas, na verdade, foram quem mais machucou. Sim. Feriu novamente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com quem você se abre. Sim. Então, buscarem bons conselheiros. Buscar bons conselheiros. Se abrir. Até dar conselho ruim, né? Falar, agora que você tem que curtir mesmo, vai divertir, vai pegar geral. Não presta, vai... né? Não presta, já que deu tudo errado. Chuta o balde, depois você corre atrás do balde para colar tudo que quebrou de novo. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado. Mas é muito importante buscar em oração essa restauração e se guardar. Eu vejo muitas pessoas buscar consolo em outros relacionamentos. Eu acabei de sair de um namoro, tô arrebentada, o que eu faço? Eu preciso de um outro namorado. Ou eu preciso de uma outra namorada, né? Às vezes o rapaz vai achar, não, se eu tiver outra namorada, tá tudo resolvido. E não é assim. Para você se tornar uma só carne com alguém, você precisa ser uma pessoa inteira. Sim. Ainda que você venha com algumas cicatrizes, mas são cicatrizes curadas. Sim. Né? Como diz, são raízes curadas. Você precisa ter essa restauração, você precisa ser uma pessoa inteira para você também não ferir o próximo. Porque muitas vezes uma pessoa machucada, ela vai ferir o outro. Ela vai sangrar em cima de outras pessoas. Ela vai sangrar e ela vai tentar abrir um buraco. Assim como fizeram uma ferida na alma dela, ela pretende ferir a alma de outra pessoa. Então, é necessário haver restauração, é necessário haver cura, é necessário você saber quem você é em Cristo. Porque ninguém é obra do acaso. Sim. Acredito que o mais importante é você saber quem você é em Deus, né? Porque onde está pautada a nossa fé. Se eu entendo que eu tenho uma identidade, que Deus me criou para ser uma pessoa que vai, né, ter sucesso, vai poder conquistar aquilo. Ele tem algo bom para minha vida, então eu preciso ter misericórdia de mim, porque tem pessoas que não têm misericórdia de si, elas aceitam qualquer coisa, porque parece que, sabe, é o que eu mereço. Tem pessoas que se colocam em situações, em relacionamentos, que é o que eu tenho pra mim, porque é o que eu mereço mesmo, eu já fiz tanta coisa errada. Eu trouxe uma amiga que fez um podcast que ela falou, ela aceitava as condições de um relacionamento abusivo, porque eu já fiz tanta coisa errada, é isso que eu mereço, é isso que eu tenho, é isso que Deus tem pra mim mesmo, porque eu já falei muito, eu já fiz isso contra outras pessoas, então eu tô sofrendo aquilo que eu fiz. É um karma. Tem gente que acredita que não é, forma, né? Jesus, ele tem pra você cura. Sim. Ele tem restauração, ele tem perdão e ele tem misericórdia. Pessoas que nem acreditam que podem ser perdoadas por Deus. E às vezes, eu sempre falo que melhor do que estar casado,
estar mal acompanhado, né, é andar sozinho. Melhor sozinho do que muito mal acompanhado. Sim. Então, às vezes, quando a gente entende quem nós somos em Deus, que Deus tem algo melhor e que Deus quer fazer novas todas as coisas em nossas vidas, então nós conseguimos entender e trazer para a nossa realidade que é possível essa mudança. Amém. Estamos chegando ao fim desse podcast, trazendo esse tema sobre responsabilidade emocional, sobre namoro, tudo aquilo que nós abordamos aqui, que possa entrar no seu coração, que você possa pegar essas direções, pegar essas dicas, que Deus possa tratar o seu coração. Não sei qual momento que você se encontra hoje, se você está num relacionamento, ou está esperando em Deus, ou está saindo de um relacionamento que não foi bacana. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. E Ele mostra através dos sinais, como nós falamos aqui, muitas coisas para você colocar em prática, observar os sinais. Às vezes você já está num relacionamento, mas esse relacionamento não está legal. Você já viu algumas características que nós comentamos aqui e você está passando por isso. Não insista. Não paga para ver. Realmente tem situações que não vale a pena. Abre mão enquanto está namorando, enquanto está se conhecendo. Não tenha medo de recomeçar. Um recomeço. Não tenha medo, porque com certeza Deus tem algo novo para você. Amém. 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 Que Deus abençoe você, compartilhe esse podcast com mais alguém. Vamos encerrar com uma oração, para que Deus traga luz, traga entendimento ao seu coração, e que todas as dúvidas, todas as incertezas, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos faz pensar que nós somos indignos de alguma forma, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso cair por terra e nós seremos edificados, entenderemos a nossa identidade, a identidade que Deus nos dá, que é de filhos, nós somos amados, nós não precisamos mendigar amor de ninguém, porque Deus, Ele supre, Ele pode te completar, te fazer completo. Ele é suficiente para suprir todas as nossas carências. E uma vez que você está completo, que você está cheio, você não vai procurar alguém para preencher vazio, sim, mas para transbordar, porque sim, Deus vai colocar pessoas que tenham um propósito, e esse propósito vai conduzir para algo muito melhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigada por esse momento. Pai, nós te louvamos. Obrigado por se fazer presente. Obrigado pela oportunidade. Senhor, aonde esse podcast chegar, Pai, que seja o Senhor, que seja a voz do Espírito Santo falando aos corações, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer força. Pai, em nome de Jesus eu te peço que cada pessoa que ouvir, Pai, que a identidade do Senhor seja apresentada a ela, porque o Senhor fez algo muito bom e cada um vai saber que é o Senhor que está fazendo. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores, todos os profissionais que têm apoiado o podcast. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo ID Podcast.